Por favor, as suas Bíblias, em 1 Samuel, lendo do 9º capítulo, começando com o primeiro versículo. 1 Samuel capítulo 9, começando com a primeira palavra do primeiro versículo. E havia um homem de Benjamim. Benjamim era a menor das tribos de Israel. Era a tribo da qual veio Saul, o primeiro rei de Israel. Era a tribo da qual Paulo, o grande Moisés do Novo Testamento, veio. Havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho, cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Eu quero usar como tópico nessa noite, destinado para o trono. Destinado para um trono. Abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu peço no santo nome de Jesus, que o Senhor não venha somente me ungir para pregar nessa noite, e me ajude, Pai, não dizer nada que venha atrapalhar ou envergonhar o mover do Espírito Santo, ou que venha atrapalhar a obra de Deus de forma alguma. E eu oro para que o Senhor me ajude a dizer somente aquilo que o Espírito de Deus quer e deseja. Unge esse povo, Deus, para ouvir e receber a Tua palavra. Unge aqueles que assistem pela televisão. Pois, Deus, essa mensagem que eu acredito que o Senhor foi quem me deu, é para eles, assim como para os que estão aqui. Pois eles também estão destinados para o trono. E eu peço pela Sua ajuda para que o Senhor me guie, para simplesmente ser um canal pela qual o Teu Espírito flui. E nós pedimos tudo em nome de Jesus e todos dizem amém e amém. Nessa noite eu não quero falar a respeito do Saul, que se desviou, eventualmente ficou possesso por espíritos demoníacos e que destruiu sua posição e o chamado de Deus na vida dele. E, pelo menos no que sabemos, morreu e foi para o inferno. Eu não desejo falar disso nessa noite, eu não desejo ficar meditando nisso. Eu quero falar do homem que Deus escolheu. O homem que Deus impôs as mãos sobre ele, o homem que Deus escolheu em meio aos filhos de Israel. Por causa da maldade, da iniquidade, e da inveja e do orgulho que predominava, de alguma forma passamos por cima do fato de que Saul era um homem tremendo no começo, chamado de Deus, ungido de Deus, escolhido por Deus. Nós não olhamos a tremenda habilidade que ele teve, o tremendo dom militar que ele tinha. Ele chegou perto, mas perdeu. Mas nessa noite eu quero falar com você a respeito das intenções que Deus tinha com ele. A mesma coisa que ele teve intenção de fazer com ele é com você também. A intenção dele para com você que me assiste, você no que diz respeito a Deus e o preço que Jesus pagou, está destinado para um trono. E alguém pode perguntar, como você sabe? Eu sei porque quando João viu Jesus chegando, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo.
Agora, isso é um convite. O convite de Deus vai sobre toda a humanidade e é para toda a humanidade. Ele não removeu o pecado de alguns ou de vários, ele diz que tira o pecado do mundo. Isso significa que o convite foi estendido para todos. Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham a se arrepender. E todas as vezes que você dá um convite desse, você tem que fazer provisão para um convite assim. E foi o que Jesus fez, Deus fez. Há espaço no céu para todo ser humano que já nasceu na face da terra. Não existe nem um desejo no céu que uma só alma vá para o inferno. O inferno nem foi criado para eles, foi criado para Satanás e seus anjos. Destinado para o trono, eu quero que esse pensamento entre na sua cabeça. O filho de toda mãe, a filha de todo pai, destinado para um trono, não para destruição total, e não para a tormenta e as trevas das maldades e as iniquidades, não para o inferno, fogo e condenação e enxofre e o terror que nunca vai acabar por dias incontáveis, mas destinados para o trono. Quando você chega à conclusão, a responsabilidade é colocada nos nossos ombros. Eu e a França estávamos voltando de Honolulu, isso foi há mais ou menos 3 anos atrás. Estávamos assentados na seção de turistas ali, perto da onde ficam as aeromoças, preparam os alimentos para os passageiros. O avião nem tinha subido o suficiente quando eu estava estudando a palavra ali, e eu tento fazer tudo o que eu posso, e eu aprendi um pouco a respeito de orar sem cessar. Eu nunca paro de orar. Ora enquanto você está indo, ora enquanto você está voltando, ora enquanto você está fazendo outras coisas. Permita que o Espírito de Deus flua sobre a sua mente continuamente. E eu estava ali com a minha Bíblia aberta no meu colo, e eu estava estudando um pouco, eu fechei os meus olhos e estava orando, em silêncio, é claro, nem estava movendo os meus lábios, quando o Espírito de Deus veio sobre mim. Foi algo tão forte que poucas vezes em minha vida eu senti algo assim. Foi algo tão forte, a rajada de santidade de Deus, que a única forma que eu posso descrever é com uma palavra: dor. Foi como se mãos estivessem apertando seu coração. Todas as vezes que essa Bíblia, quando o poder de Deus foi evidente aos seus filhos, sendo Isaías, sendo Daniel, seja quem for, eles eram homens que não podiam aguentar. Essa é a razão pela qual é uma tolice falar a respeito de ir para o céu sem nascer de novo. Você ia morrer, você não ia aguentar. Seria impossível. E eu comecei a chorar, foi mais que um soluço. Eu vi que às vezes as aeromoças olhavam para mim, e uma delas ainda chegou e perguntou: tem algo errado, Senhor? E eu estava tentando esconder minha face o máximo possível, porque eu literalmente estava chorando, pois Deus falou ao meu coração e me disse assim. Ele me disse: eu quero que você leve esse ministério que eu te dei, e eu quero que você use toda a habilidade, toda a influência pela televisão, pela rádio, pelas publicações, de todas as formas possíveis, para levar o Evangelho de Jesus Cristo ao mundo inteiro. E eu quero que você passe programações na televisão do mundo inteiro que permitam. Eu quero que você construa igrejas, eu quero que você construa seminários, eu quero que você imprima folhetos, eu quero que você ajude missionários, eu quero que você faça dentro do seu poder. Você não tem que construir uma obra que venha alcançar somente os Estados Unidos da América.
é para alcançar o mundo inteiro. E na verdade, aquela não era só uma mensagem para o Jimmy Swaggart, é a mensagem de Deus, da sua palavra para todo pregador que já foi chamado de Deus e todo crente que se diz ser cristão. Por quê? Porque o homem é tão importante. Eu quero que você pense em algo por um instante. As coisas que são tão importantes para nós não são tão importantes para Deus. É claro que são importantes, mas não na prioridade. Para nós são coisas que consideramos importantes: casas, carros, terras, prédios, dinheiro, ouro, prata, diamantes, pedras preciosas e todas essas coisas. Ira Stanford escreveu uma frase em um hino que sempre vem sobre o meu coração. Está na canção Coroa de Espinhos e diz que o reino dele só está nos corações. E eu nunca me esqueci. A alma do homem, a humanidade em geral, é tão importante para Deus, é muito especial para Deus. É uma importância, em primeiro lugar, os céus. Me escute nessa noite. A empresa do céu, o empreendimento do céu, a iniciativa do céu, a obra dos anjos, a obra dos querubins, a obra dos serafins, a obra do Espírito Santo, a obra de Jesus é uma obra e é para salvar a humanidade. Nós encontramos um exemplo lindo disso na história, bem no começo, com a vida de Saul. Eu li para você a passagem que abre: o filho de Quis, um homem jovem, poderoso. O pai dele era um homem muito rico. O pai dele tinha perdido alguns animais. A Bíblia chama eles de burros, mas eu vou chamá-los aqui somente de mulas ou jumentos. Estavam perdidos e valiam muito dinheiro. Saulo, com o seu servo, tinha saído para buscar esses animais sem saber aonde estavam, e é uma figura perfeita da humanidade que perdeu algo e está procurando isso. Agora, o mundo inteiro aqui está procurando, perderam algo. O mundo perdeu algo quando Adão caiu. Vocês que são cristãos, vocês sabem do que eu estou falando. Vocês que estudaram esse livro, vocês entendem a respeito da queda. Vocês entendem o terrível declínio que o homem experimentou por causa da queda que veio e trouxe a depravação e a pobreza e a negação mental e todas as deficiências que eu não posso nem descrever para você hoje. Eu quero te dizer que esse mundo foi criado originalmente, a humanidade foi criada originalmente para ser um paraíso e para o homem ser um pequeno Deus. Agora não me entenda mal, eu tenho que explicar isso toda vez. O homem nunca foi Deus, o homem não é Deus, e não importa o que os mormons dizem, ele nunca vai ser Deus. Só existe um Deus, aleluia, que se expressa em três pessoas: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a coisa mais triste de todas, essa condição na qual o homem se encontra hoje, não é ao que Deus fez. Não era a obra de Deus, não era o plano de Deus, não era o que Deus fez. A bebedeira, os vícios em drogas, o inferno, as doenças, a sujeira, a podridão, a condição terrível da humanidade hoje, não é o que Deus fez. Eu quero dizer isso para a televisão. Você pode culpar a Deus pela leucemia no corpo de um bebê, e você pode culpá-lo pelo câncer nas veias, você pode culpar a Deus pelo terror, pela guerra que está nesse mundo, mas não é isso que a minha Bíblia diz. A minha Bíblia diz que Satanás é o ladrão que rouba, que mata e destrói, e Jesus disse: eu vim para que eles tenham vida e a tenham em abundância. Eu quero dizer para os demônios, para os diabos nessa noite, que esse mundo não vai ser lançado no fogo.
o inferno pode gritar e pedir, e demônios podem bater suas asas se eles as têm, mas eu estou aqui para te dizer que esse mundo foi criado por Deus, e Jesus está voltando para redimi-lo, e a humanidade não vai ser destruída, pois Jesus Cristo redimiu a humanidade dos cativeiros das trevas e da morte. Glória ao Cordeiro. Daqui a 1000 anos eu vou estar com Jesus. Aonde você vai estar? Bem aqui nessa terra. Essa é a razão pela qual os mansos vão herdá-la. Não os Herodes e os Amãs e os Hitlers, mas os mansos. Os mansos, aqueles que o mundo pensa que estão loucos, que estão jogando pedra na lua. Aleluia! Aqueles que o diabo olha para eles e fala assim, aqueles loucos, tudo que eles fazem é orar, vai para a igreja, depois lê a Bíblia, depois vai para a igreja mais um pouco, depois ora mais um pouco, depois vai para a igreja, depois ora mais um pouco, lê a Bíblia mais um pouco, lê a Bíblia, lê e ora, não sei o que, só fazem isso, eles são doidos. Ah, mas aleluia, você não sabe. Quando eu vou para a cama à noite, eu não tenho que tomar uma pílula, e quando eu me levanto, eu não tenho que tomar outra. Eu não preciso de ficar tomando cachaça para viver. Glória a Deus, há algo em minha alma que flui como um rio e canta como uma canção. E eu quero te dizer nessa noite que eu não me envergonho disso. Vou continuar falando disso, vou continuar cantando sobre isso, vou continuar pregando sobre isso. Eu vou continuar proclamando, porque me tirou de um lamaçal de pecado e colocou os meus pés sobre uma rocha. É Jesus Cristo, e eu estou contente por isso. Glória! Se você gosta de sentar na frente de uma televisão e ficar gritando até sua goela sair para fora por causa de um jogo de futebol, eu não vou te condenar, faça isso. Se assente aí, eu não estou nem aí. Faça isso. Chute, grite, dê um chute na televisão, sua esposa vai pensar que tem antenas crescendo da sua cabeça, eu não estou nem aí, faça isso, olhe para isso. Fique sentado aí olhando para isso por 9 horas, assistindo a eles chutando, puxando o outro, fazendo falta e tudo mais. Pode fazer, mas não venha me perturbar quando eu estiver louvando o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o mais belo entre os milhares e a estrela da manhã. Eu sei. Temos 5 irmãos falando, irmão Swag, você podia ficar mais quieto, né? Eu estou tentando sim, mas mais ou menos na hora que eu penso que eu vou parar aí, mais uma rajada de glória vem sobre a minha vida. Um fazendeiro em uma igreja uma vez, ele era meio que bem do interior, e a igreja estava muito morta, sabe, pronta para acabar. Ninguém ali dava um aleluia desde que Gabriel apareceu para Maria. Então, quando alguém ali louva a Deus, aquilo é uma vergonha, aquela pessoa se sobressai, não é? Uma tumba, ninguém fica gritando em uma tumba. O primeiro mausoléu não é um lugar para uma marcha de Jericó. Nem todas as igrejas são assim, mas essa era. Então o grupo de pastores e diáconos foram tentar acalmá-lo, e ele estava arando aquele dia, ele estava com calor, né, e todo sujo do campo. Ele viu eles vindo, ele parou, amarrou como é que é o nome daquele negócio mesmo? Rédeas nos cabos do arado ali no meio da plantação. Se encostou no arado e ficaram ali pisando na terra por alguns instantes, tentando escolher uma maneira de chegar até ele. E eles disseram, o pastor começou, né? Quando eles fazem isso, você sabe que eles vão te dar uma paulada, né? Aí ele disse, alguns na igreja não estão entendendo muito com o seu excesso de emoção. Constantemente você fica falando aleluia, balançando os braços, louvando a Deus. Não temos um lugar para uma pessoa assim na sociedade moderna. Ele parou para respirar e o diácono falou, e minha mulher também não gosta. E por que você faz isso? E o fazendeiro encostou ali e falou, sabe, olha pastor, eu não tenho muita coisa, então essa fazenda aqui cheia de pedras, eu
escavo pedras e fiz isso minha vida inteira. Eu não tenho muito. Ele disse: eu tenho um par de sapato e coloco um pouco de graxa nele para ir para a igreja. E, sabe, eu também não tenho muito dinheiro. Nós não temos muitas coisas, sabe? Mas eu começo a imaginar naquilo que Ele preparou para mim. Eu começo a pensar naquilo que Ele colocou na minha alma e que meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele disse: eu começo a pensar em um mundo onde não há mais dor, nem há mais amargura, nem há mais lágrima nos olhos e não há mais morte. Eu não tenho mais que trabalhar desse jeito. E eu penso: glória a Deus, eu estou sentindo algo agora. Aleluia! Ei! Louvado seja o nome do Senhor! O mundo perdeu algo e o mundo está buscando. Eu estou dizendo, eles estão buscando. Aquele bêbado que está bebendo até morrer está buscando algo. Aquele viciado em drogas, eu vi um na televisão nessa manhã. Haviam tantas cicatrizes em suas pernas e nos braços, aonde eles colocam seringa atrás de seringa. Por que vocês fazem isso? Perguntaram ele. E ele disse: eu não sei por que eu faço isso, eu não sei. Estão buscando, estão tentando encontrar algo, porque há um vazio na humanidade. Há um vazio no homem, um vazio espiritual dentro dele. Está falido, está estéril e nenhuma substância pode enchê-lo. Estão procurando aquele multimilionário que dirige o seu Rolls Royce e vive na casa mais alta e está tentando fazer mais dinheiro aqui e ali, está buscando. Como Saul estava buscando aqueles burros que estavam perdidos. O mundo inteiro está buscando e tentando fazer de tudo para encontrar uma solução. Essa é a razão pela qual, como cristão, você precisa entender quem não é salvo. Eu não estou falando isso para ser engraçado, mas na verdade eles não são normais. E a pessoa que não está salva é confusa, e não importa se foram para Harvard, ou para Yale, ou para Princeton, não importa onde foram, e eu não quero dizer mentalmente confuso, não algo assim, mas eles não pensam direito, eles não pensam da maneira correta, eles pensam em relação às trevas, caminham nas trevas. Satanás é o senhor deles e o mestre deles. Eu acredito que quando uma pessoa é salva, eles ficam 50% ou 75% mais inteligentes, instantaneamente. É o que eu acredito. Eu sei o que alguns de vocês estão pensando, eu sei o que alguns de vocês estão pensando pela TV também. Você está pensando: eu conheço alguns cristãos que não são muito inteligentes. Eu também. Mas imagine o que seriam se não fossem salvos. Então entenda isso quando você estiver falando com eles, apenas entenda. Agora, eles chegam a um certo lugar e parece que não podiam encontrar esses animais, e Saul estava pronto para virar e ir para casa quando seu servo sugeriu que eles visitassem o grande profeta Samuel, que vivia naquela parte do mundo, ali perto de Ramá. Agora, da passagem bíblica, parece que Saul sabia muito pouco de Samuel, ou possivelmente nunca tinha ouvido falar dele. E parece que ele nem sabia que Samuel existia. Agora, eu quero que você pense em algo. Os milhões de pessoas, não somente em nações que nunca ouviram falar de Jesus, mas aqui nos Estados Unidos e no Canadá, eles não sabem que você existe. Quando eu falo de você, eu não falo de você pessoalmente, eu falo do evangelho que você tem, a salvação que você tem, esse caminho abençoado de redenção, essa caminhada gloriosa. Eles não sabem que existe. Eles nunca ouviram falar de algo assim. Você se levanta aqui, escuta o John Stones cantar com a unção do Espírito Santo. Alguns anos atrás, ele nunca tinha ouvido falar de nada assim. Ele nem sabia o que uma pessoa estaria falando. E milhões de pessoas lá fora, eles não sabem nada de Deus. Eles escutam o nome, Jesus Cristo é somente uma palavra qualquer. Eles não sabem nada de Jesus.
O pouco que sabem a respeito de uma piada ou algo que é uma bobeira, ridículo, religião, e é uma das razões pela qual esse programa é tão importante. As milhares de cartas que recebemos de pessoas que dizem: irmão Suega, eu não sabia que nada desse tipo existia. Existe algo que eu sinto dentro do meu coração. Algumas semanas atrás, ali em Long Beach, na Califórnia, um homem veio até o púlpito e testificou por alguns instantes. O nome dele é Chris Bishop. Há alguns anos atrás, 26 anos com os Hells Angels, mais de 20 anos envolvido em San Quentin, na solitária. Ele passou muito tempo na prisão de Vacaville, já esteve em todas as prisões, o criminoso mais procurado no estado da Califórnia. Olha, tudo que você imaginar ele já fez. Quando sentenciaram ele à prisão, o juiz disse: você nunca vai sair daí. Ele era um blue tagger, que significa violento. Você vai ficar na cadeia o resto da sua vida. Ele era um daqueles dos piores tipos que tinha. Nunca tinha ouvido falar de Deus e nem sabia o que Deus era. Usava ele num palavrão. E Saul nunca tinha ouvido falar de Samuel. E a maioria do mundo não sabe nada de Jesus. Não sabem do que você está falando. Satanás faz eles pensar que é um esquema, que eles só querem seu dinheiro. E é sentado ali em meio às trevas, nas garras da prisão. Era solitária, na verdade. Sentado ali em um buraco, e ele estava nu, sem roupa alguma, doido para usar drogas, xingando o guarda que passava por ele. O guarda tinha uma roupa para protegê-lo naquele buraco das trevas do inferno. Ele estava ali porque ele tinha tentado matar um homem na prisão, tinha tentado matá-lo, e todo o nervo nele queria usar drogas, e ele controlava aquela prisão com um punho de aço por dentro. Ele era o chefe. E o governador Brown deu uma ordem que um televisor tinha que ser colocado lá de fora das barras daquela cela. E naquele domingo de manhã, às 8 da manhã, começou a passar o programa. Ele olhou para aquilo, e Deus tinha colocado um tempo perfeito. Deus me ajudou a esse pregador dizer algo a respeito de Jesus sendo capaz de quebrar os cativeiros da heroína, dos narcóticos e das drogas. E aquele ser que costumava correr com os Hells Angels sentou ali naquela prisão, olhou para a TV, e um homem muito inteligente orou para ali e disse: eu não sei o que é, mas eu vou tentar. Nunca tinha nem pisado na porta de uma igreja, não sabia nada de Deus. A mãe dele era uma prostituta, nem sabia quem era o pai dele. Tinha vivido o inferno a vida inteira, mas em 10 minutos o poder do Espírito Santo tinha chegado até aquela cela da prisão, e tinha chegado até o seu coração, e quebrou os cativeiros das drogas. O guarda pensou que ele estava louco, porque em 10 minutos ele foi liberto das drogas, salvo pelo sangue de Jesus e liberto das drogas. E típico do diabo, 5 minutos depois, um guarda da prisão veio e tinha algumas drogas ali com a comida que ele trouxe para ele. Ele deixou de lado e falou: não quero isso, eu estou livre pela primeira vez. Eu não sei o que aconteceu, eu não entendo nada de Deus, nem de Jesus, mas eu estou livre, estou livre, eu estou livre. Eu estou aqui para te dizer que nessa noite, se você está preso pelas drogas e você não consegue dar mais um passo à frente, você está pressionado, você vive no inferno na terra, e o médico diz que não há esperança, e a religião te deixou de lado e diz que não pode te ajudar. Você tropeçou aqui, tropeçou ali. O Jimmy Swaggart quer te dizer nessa noite, na autoridade dessa Bíblia que está em minha mão, Jesus Cristo pode te libertar, Jesus Cristo pode quebrar esse cativeiro, Jesus Cristo pode quebrar essa terrível vontade. E me escute nessa noite, alcoólatra, Ele também pode te libertar. O cativeiro do licor pode ser quebrado pelo poder do Cristo ressurreto. Sua vida pode recomeçar. Você é destinado para um trono, não um buraco, não uma cela. Você é destinado para o trono, não uma agonia qualquer, tendo visões loucas em uma transe, vendo macacos e elefantes e bestas, e quando todo o seu nervo quer beber de novo. Você é destinado para um trono. Você está me ouvindo?
nunca tinha ouvido falar de Samuel. Não sabia que existia um profeta. Saulo não sabia. O mundo não entende nada de Jesus. Milhões de pessoas não conhecem a Deus. Eles não conhecem, nós temos que falar para eles. Por que você acha que eu estou ali na televisão do Brasil? O que eu ganho com isso? Para que eu estou passando na televisão na Costa Rica, na República do Panamá, em Honduras e naquele pequeno país do El Salvador? Para que eu estou passando na TV ali? Para que eu estou passando na TV do Chile? Por que as Filipinas? Chegamos no fim de todo mês, indo para a cama toda noite com $150 mil em dívidas, e nos levantamos toda manhã que o sol nasce e temos que ter $150 mil todos os dias, todos os dias, todos os dias. O mundo nunca está lá, clamando, pedindo, chorando: Deus, de alguma forma nos dê esse dinheiro. Por quê? Para que fazemos isso? Por que esses pregadores se prostram e choram diante de Deus, clamando por almas? Para quê? Alguns dos repórteres dizem que estamos ficando ricos. Eu nem vou responder isso. Isso é ridículo, é absurdo. Mas fazemos isso. E milhares que me assistem pela televisão, que só têm uma fome e uma sede, e é de levar esse evangelho de Jesus Cristo para toda alma que precisa. É com um só propósito, com uma razão: é porque o homem é tão importante e Jesus Cristo morreu, Ele veio, viveu, morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Ele diz que eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores para o arrependimento. Eu não vim para aqueles que estão bem, mas para os que estão doentes. Ele veio para você alcoólatra, Ele veio para você drogado, Ele veio para você que gosta de libertinagem, Ele veio para você membro da igreja sem conhecer nada de Jesus. Ele veio para você. É isso que nos move. É por isso que estamos aqui. Eu estava em uma certa cidade lá no leste. Em uma noite deviam ter 7.000 pessoas ali. Deus se moveu naquele sábado à noite. O culto tinha acabado e tínhamos muitos amigos naquele lugar, e deve ter tido umas 1.000 pessoas ali atrás quando eu saí. Todo tipo de pessoa preciosa que nós amamos, e cumprimentando a eles, e as pessoas estavam tentando me ajudar a sair, quando de repente uma mão segurou meu braço e dava para ver que era alguém forte. Nossa, eu parei, olha, eu tenho 190 libras, mas eu parei e olhei para o maior homem que eu já vi na minha vida. Ele tinha 6,8 pés, devia pesar 280 libras e nem um pouco de gordura nele. Ele era como uma estátua ali. E você pergunta: o que você faz quando alguém te segura assim? Você para e você pergunta: como eu posso te ajudar? Eu olhei para ele e eu tive que olhar para cima. E ele disse: Jimmy Swaggart, me perdoe por estar assim. Mas ele estava chorando. E ele disse: eu precisava te falar isso. Eu precisava. Ele disse: 6 meses atrás eu era da Pantera Negra. Eu odiava tudo. Eu odiava Deus, eu odiava a igreja, eu odiava esse estabelecimento, eu odiava minha mãe, o meu pai, eu odiava todo mundo. E ele disse: um sábado à noite eu cheguei em casa cambaleando de tão bêbado, liguei a televisão antes de dormir bêbado e o televisor continuou ligado. E na próxima manhã, depois de muita ressaca que estava começando a passar, o televisor ainda estava ligado. Eu abri os meus olhos, eu olhei e vi você naquela tela. E ele disse: você estava cantando. E ele disse: te amaldiçoei. Me levantei para mudar de canal, mas você tocou um acorde no piano. Veja bem, nós tentamos ser todas as coisas para todos os homens. Você me entendeu? Eu sei que alguns de vocês gostam das suas músicas. Deixa eu ver se eu encontro algo tão morto assim. É difícil pensar em algo assim com um pessoal como vocês. Shall we gather
at the river. Aí você se pergunta por que o mundo não quer. Eles querem você longe deles. Mas nós cantamos algumas dessas para agarrá-los também. Tinha um amigo meu batista que me disse outro dia, e nós temos tantos amigos que são batistas que falaram assim: eu não pude acreditar, Jimmy Swaggart. Eu estava em Tulsa, Oklahoma, naquela manhã, 6h30, liguei o televisor e eu disse: eu queria ter caído da cama. Ele disse: eu já te assisto faz 5 anos, eu te odeio e te amo. E ele disse: você estava atrás de uma mesa, ensinando com uma voz sóbria. E ele disse: eu não pude acreditar, eu me assentei ali. Ele disse: Swaggart, você está virando batista, hein? E para vocês que gostam de um pouco de música sertaneja, nós temos o Duane ou o Thomas para cantar para você. E para vocês que só gostam de explodir em Jesus, então temos o Fred. Aleluia! Veja bem, é isso que Paulo disse. Paulo disse: eu me tornei todas as coisas para todos os homens, para que eu possa ganhar alguns de vocês para Cristo. Se você é carpinteiro, eu prego com você. Se você coloca cimento, eu vou passar a massa para você. Se você é encanador, eu corto o cano. Se você é piloto, vamos voar. Mas você tem que ser um bom piloto. Você está entendendo? Eu estou buscando você na televisão. Se você não vem com uma música lenta, você vem com uma rápida. E eu toquei algo naquele piano, os olhos dele piscaram e ele falou: peraí. Ele voltou, sentou na cama, esperou aquela música terminar, e depois esperou que a outra terminasse, e depois esperou que a outra terminasse. E ele falou assim: eu vou sentar aqui e ver o que esse cara tem para dizer. E eu comecei a pregar. Glória a Deus. Agora o Senhor escolheu a coisa certa, porque aquele prisioneiro ali naquela cadeia, não lembro o nome agora, Deus usou as drogas, mas ele estava pregando o inferno naquele domingo de manhã. E aquele Pantera Negra sentou ali, começou a tremer, e ele disse: Jimmy Swaggart, eu nunca orei em minha vida. Ele disse: desde que eu era criança eu amaldiçoo a Deus, eu fui criado com ódio em meu coração, fui membro da Pantera Negra faz anos, mas quando você terminou aquele sermão, pela primeira vez na minha vida eu estava de joelhos, e ele disse que lágrimas estavam rolando, e eu nunca tinha chorado em minha vida, e lágrimas estavam descendo no meu rosto. E naquele quarto de hotel sozinho, ele ficou ali assistindo, e então entregou o coração para Jesus depois de chorar. E 3 meses atrás ele me batizou com o Espírito Santo. 30 dias atrás ele me chamou para pregar, e agora estou pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer algo para falar para eles. E agora, o servo disse: vamos ver o profeta, ele pode nos dizer aonde estão esses animais. E Saul, como a maioria das pessoas de hoje, perguntou assim: o que podemos dar a ele? Essa é uma réplica perfeita, uma tipificação, um exemplo de um mundo que está tentando comprar sua salvação. Não há como comprar. Católicos, eu amo muito vocês, Deus sabe o quanto eu amo. Mas você pode ir ao padre, você pode fazer todas essas coisas, acender velas, serem fiéis, mas essas obras não vão salvar você. Elas não podem te salvar. Você está me ouvindo? Você pode ser o melhor batista do mundo, o melhor metodista do mundo, o melhor presbiteriano, mas não salva você. Você precisa ter um encontro com Jesus Cristo. Ele precisa entrar em seu coração. Nada em minhas mãos eu trago, somente venho diante da cruz. Não há como comprar. Eu estava na Praça São Pedro, há pouco tempo atrás, em Roma. Centenas de pessoas, um passando em cima do outro, e uma mulher estava conosco, uma senhora preciosa. Estávamos olhando a toda a majestade em volta daquele lugar. Ela morava ali, era a casa dela.
ela já estava associada com tudo isso que nós estávamos observando por toda a vida dela. De pé naquela praça, ela olhou para mim e nós estávamos falando a respeito do ministério e o que Deus estava fazendo, e eu senti guiado por Deus de falar com ela, e eu falei, querida, e ela falava um inglês muito bom, e eu perguntei, você conhece a Jesus Cristo e você já aceitou a Ele? Essa mulher que era uma professora em uma faculdade, ali em Roma, abaixou a cabeça, começou a chorar e disse, eu não o conheço, eu estou tão cansada de tudo isso. Ela disse, eu já fiz de tudo na minha vida, já orei para todos os santos, estátuas, fiz isso e aquilo, e ainda assim há um vazio em minha alma. Isso não me satisfaz, eu bebo dessa água e eu tenho sede outra vez. Você pode me ajudar? E eu chorando com ela, a Francis ao meu lado, o Espírito de Deus, e a Francis abraçou ela, e naquele lugar, na Praça São Pedro, apresentamos ela ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, e ela o encontrou. Você não faz nada para merecer ou comprar. Saulo disse, o que podemos dar ao profeta? Nada. É grátis, venha sem dinheiro e sem preço. Agora, então, depois de um certo tempo, eles não sabiam onde ficava, então Saul viu algumas moças que deviam ter mais ou menos, eram adolescentes, de pé ali, e perguntaram àquelas moças, é aqui que o profeta Samuel mora? E essas moças, elas sabiam, disseram, sim, ele está ali hoje, mais ou menos nessa hora, ele vai estar oferecendo sacrifícios. Entretanto, as pessoas vão estar ali, mas eles vão comer depois que oferecerem sacrifício, e não começam nada até que Samuel chegue ali. E se você for para lá agora, você vai encontrá-lo. E para que você mencionou essas moças? Eu vou te falar por quê. Eu prego para milhões de pessoas toda semana. Esses pregadores ministram para grandes congregações e fazem o que Deus os chamou para fazer. Mas existem muitas moças que não fazem todas essas coisas e se perguntam, como é que eu posso ajudar a grande obra de Deus? Todos os cristãos nesse mundo são muito importantes para o reino de Deus. Todos são. Possivelmente não teriam encontrado Samuel se essas garotinhas não tivessem falado para eles onde ele estava. Eles eram apenas um trampolim. Veja bem, quando alguém fala assim, Jimmy Swaggart, eu fui salvo, eu te falei a respeito daquele homem ali, naquela prisão, como foi salvo, ali na Solitária. Irmão Swaggart, ele foi salvo debaixo do seu ministério. Sim, mas a esposa dele estava orando por ele fazia 20 anos. Você está entendendo? Você está entendendo? Quando chegarmos ao céu, os créditos vão estar espalhados em muita gente. Você está entendendo? Isso faz de você alguém importante. Você também é importante. Deus tem uma obra para você. Apenas mais um trampolim para ajudar aquela pessoa a encontrar Jesus. Escute esse testemunho aqui, olha. Estávamos no escritório outro dia, o Doni, bem no meio. Se vocês já foram lá e viram, tem um cômodo grande ali, com muitas meninas cinegrafistas e pessoas digitando, sei lá o nome daquilo, operadoras e tal. E eu estava passando ali, ele estava vindo na outra direção, ele me parou no meio de todas as pessoas e disse, pai, você precisa conhecer esse povo. Estavam com ele, e eram 2 jovens, a esposa estava com eles, eu os cumprimentei, eles me abraçaram, os homens me abraçaram e me disseram quanto o ministério tinha abençoado a eles e ajudado a eles. E disseram, irmão Swaggart, somos ministros e também somos músicos. E o Doni disse, papai, ele disse, esse povo, esses 2 homens, eu acho que era pelo menos um deles, um dos homens, tocou guitarra para o Black Oak Arkansas. Eu parei e pensei, olhei para ele, eu pensei, Black Oak Arkansas, a cidade tem uma banda? Eu não entendi o que ele estava falando. E o jovem começou a rir e falou, irmão Swaggart, isso é uma banda de rock. Black Oak Arkansas é um grupo de rock, um dos mais famosos do mundo. E eu não sabia.
Ele disse: eu era o guitarrista principal, vendi milhões e milhões e milhões de discos. O dono falou: pai, a razão pela qual você nunca deve ter ouvido falar dele, porque eles eram esse tipo de rock meio funk na época. O rock que eles tocavam era muito sujo, só falava palavrão e tal. Eles saíam ali no palco, estavam muito drogados e nem sabiam onde estavam. Eles tinham um propósito, ia fazer todos usarem drogas. E ele era o guitarrista principal. E eu dei um passo para trás, então eu tinha escutado falar deles e eu entendi, sabe? Era um grupo muito selvagem, vamos chamar assim. E o som deles era tão ruim quanto a aparência. Olha, eu fico maravilhado com o mundo. Eu vejo alguém na televisão de vez em quando e eu não posso acreditar. Eu não consigo acreditar. E a notícia começa a passar e eles dizem: esse grande grupo. E eu falo: olha, meu Deus do céu. Mas então eu dei um passo para trás e disse: você era o guitarrista principal daquele grupo? Ele falou: sim. Eu falei: então como é que você foi salvo? Isso não é possível. Sabe, você não pode ver quão nervoso isso deixa o diabo. Já é ruim quando uma pessoa boa é salva, mas quando um daqueles que é o campeão dele, e quando eles são salvos, ele fica bravo. E eu falei: você tem que ter uma mãe cheia de Deus, não é? Ele falou: não tive ninguém assim. Eu perguntei: então como você foi salvo? Ele disse: de vez em quando nós íamos até o escritório, e quando eu não estava drogado, ou não estava bêbado e tal, eu pegava a minha correspondência e eu abria, e ele disse, eu abri a primeira, nada a não ser um envelope com um recado ali escrito com uma letra grande, falou: querido Charlie ou Billy, não lembro o nome, sou cristão, amo a Jesus, estou orando para você, para que você seja salvo. E ela tinha um folhetinho ali falando de Jesus. Ele xingou e jogou no lixo. No outro dia tinha outro ali. E ela falou: eu sei que você deve ter jogado fora, mas eu mandei uma outra carta. E ele disse: toda semana eu ia ali pegar minha correspondência, eu olhava para a carta e eu chegava a um ponto que eu sabia que ela estava chegando. Toda semana chovia ou se nevava, ele disse, a carta sempre estava lá com um bilhete: eu vou orar para você, você vai receber Jesus Cristo, essa vida que você está vivendo não é boa, você sabe que não é boa, e Jesus Cristo quer salvar sua alma. Glória a Deus. Eu perguntei: como você foi salvo? Ele disse: você não vai acreditar. Ele disse: eu estava no palco tocando, e ele disse, eu olhei para lá e aquele ar estava tão cheio de fumaça de maconha e todo tipo de droga, e as pessoas muito doidas, e várias pessoas estavam doidas daí no palco, e nós nem sabíamos o que estávamos tocando. E eu pensei: eu estou cansado desse lixo, eu estou cansado disso, eu não aguento mais isso, eu estou cansado dessa hipocrisia, desse esquema, dessa xingação, desse palavrão. Tem que existir algo melhor. Eu estou cansado das ressacas, estou cansado disso tudo. E Jesus fez com que ele lembrasse daquele folheto. E ali, tocando aquela guitarra, alguma música louca, ele disse: Jesus, entre no meu coração. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Louvado seja Deus! Glória a Deus! Ele disse Jimmy Swaggart, e um instante ele entrou em meu coração e eu comecei a gritar naquele lugar. Eles pensaram que eu estava drogado como eles nunca viram antes, e estava vindo sobre a minha aula. Eu sabia que eu estava liberto e salvo, meu nome estava escrito no livro da vida do Cordeiro. Ele diz: porque eu estava lendo aqueles folhetinhos. Aleluia! Uma garotinha de 14 anos de idade enviava aquela carta para ele semana atrás de semana. Ela era uma indicadora, ela estava indicando, ela disse: aquele é o caminho, e é isso que você tem que fazer. A única razão pela qual você está aqui é para indicar homens a Jesus. Direcione-os a Jesus, direcione-os a Jesus, direcione-os a Jesus. Meu Deus, eu estou pregando bem. Aleluia ao Cordeiro.
Muito bem, agora eu tenho que andar rápido aqui. Tenho que andar rápido. Agora, encontraram Samuel. Eu não vou entrar em todos os detalhes. O Doni vendeu minha Bíblia. Vendeu mesmo. E eu tinha umas anotações ali que eu não tenho mais. Louvado seja Deus. Bem, pelo menos vai alcançar algumas almas para Jesus. 1 Samuel. 1 Samuel. Aleluia. Terrível, vendendo a minha própria Bíblia. Muito bem. Encontrei minha passagem aqui. 1 Samuel capítulo 9. Eu estou pulando muito aqui, eu sei que alguns de vocês não estão gostando. Você está acostumado a ir para uma igreja que prega devocional, marionetes cristãs, escutando sermãozinhos. E eu, antes de ler isso, eu recebi uma carta outro dia de uma mulher, e ela disse: irmão Suega, o meu esposo está chegando cada vez mais perto. E ela disse: ele costumava a me xingar porque eu assistia seu programa, ele saía do quarto quando eu ligava a TV, saía correndo, e ela disse: agora eu fico olhando ele não se assenta, mas fica de pé assistindo. Está chegando perto, está chegando perto. Alguns de vocês pela televisão estão chegando perto. Glória a Deus, vocês estão chegando mais perto. Alguns de vocês já riram de mim, falaram de mim, mas a convicção está funcionando e você está voltando para Jesus. Você sabe disso. Muito bem, Deus disse a Samuel: diga a esse homem que eu escolhi para ser o rei de Israel. E eu quero que você pense nisso. Ele começou procurando algo e acabou em um trono. Pecador, seja o que você procura, você está destinado para um trono, se você acreditar em Deus e segui-lo. Agora, versículo 19, e Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou vidente. A palavra vidente é uma palavra antiga para profeta. Sobe diante de mim. E foi a primeira declaração, ordenança. Quando Deus te salva, Ele te levanta. Ele te eleva sempre para cima, sempre para cima. Ele sempre eleva a humanidade. Se você se eleva, você está em apuros, mas se Ele te elevar, Ele te eleva acima das trevas e planta você em uma rocha firme. Sobe diante de mim ao alto e comei. Comei. Aí está seu sustento. Ele é o pão da vida, Jesus. E quando você come desse pão da vida, você nunca mais tem fome. E você vai ficar satisfeito. Comigo, sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo. Comunhão divina. Você agora vai estar assentado à direita do Pai, com Jesus, aceitado com Cristo nas regiões celestiais. Pense na honra, pense na alegria. Então, no capítulo 10, no primeiro versículo, diz assim: então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Quando ungiam antigamente com óleo, o óleo era um grande chifre cheio de óleo, e ele derramava e cobria os olhos e cobria sua orelha, sua cabeça até os seus pés. Era um símbolo de que tudo mudaria, sua direção iria mudar quando você viesse até o rei. Aquilo que você vê muda, aquilo que você escuta muda, seu pensamento muda, seu coração muda, a unção te muda completamente. Você está destinado para um trono. 42 anos atrás, em uma cidadezinha do interior, minha família não sabia nada a respeito de Deus.
nada. Nunca tinha ido à igreja. Meu pai nunca nem tinha visto uma Bíblia na vida. Deus enviou 2 mulheres para a nossa cidade, a mãe e a filha. A garota tinha 17 anos de idade. Agora, isso foi durante a depressão, 1939. Deus sabia, e elas estavam em um lote vago, arrancando ervas com as mãos. Iam abrir uma tenda ali. E toda a minha família foi salva. É claro que na época não sabíamos, eu era apenas um garotinho de 4 anos de idade. Nossa vida foi transformada como resultado de 2 mulheres chegando a uma comunidade depressiva, saindo ali e arrancando capim com as mãos, sem dinheiro. Nossa família inteira foi salva. Oh Deus, o que teria acontecido comigo se eles não tivessem ido e nós não tivéssemos ouvido o Evangelho? O que teria acontecido? Deus fez tudo perfeito e de repente uma caminhonete passou ali. Quem dirigia era o meu tio. Ele era um multimilionário. O meu nome é por causa dele. O meu primo que está doente em Memphis nessa noite, o Jerry Lee Lewis, eu recebi o nome dele, ele recebeu o nome dele. Eu nasci na sua casa há muito tempo atrás. O nome dele era Lee e eu o amava. Jerry Lee, Jimmy Lee. Rico. Ele viu essas 2 mulheres arrancando a grama, saiu e não conhecia nada de Deus. Chegou ali com o cabelo branco como a neve, era alto, com uma voz bem grossa, um homem poderoso. Se apresentou e perguntou: o que vocês estão fazendo? Elas disseram: estamos tentando arrancar a grama desse lote. E ele falou: por que você não contrata alguém para fazer isso? E elas falaram: não temos dinheiro. Mas o que é que você quer fazer? Elas disseram: vamos construir uma igreja. E ele perguntou: o quê? Uma igreja? Ele nunca tinha estado em uma igreja, nem sabia o que era aquilo. Ele sabia o que era aquilo, mas não tinha ideia do que realmente era. Você vai construir uma igreja e você não tem dinheiro? Isso mesmo. Quem te enviou? Deus. Ordem do alto, amigo. E ele disse: Deus te enviou e você não tem dinheiro? Me enviou sim, mas sabia onde estavam os milionários também. Meu tio construiu aquela igreja, construiu a igreja de Deus lá também, construiu, deu a maioria do dinheiro. Eu olhei para a sua cova outro dia, semana passada, 2 semanas atrás. Não foi uma catedral, foi apenas um lugar pequeno e bem simples. Mas a minha mãe foi salva ali. Meu pai foi salvo. Minha família inteira aceitou Jesus. O pessoal do Davi aceitou Jesus lá. O Davi foi salvo lá, cheio do Espírito. Deus olhou para essa família pobre e afligida pela pobreza. Para Satanás era apenas capim para queimar. Mas diante dos olhos de Deus, estávamos destinados para um trono. Você está destinado para um trono nessa noite. Você pela televisão está destinado para um trono. A decisão é sua. Você decide. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, eu entreguei o que pude nessa noite. O Senhor prometeu que tua palavra nunca voltaria para ti vazia. Eu acredito nisso. Deus, existem muitas pessoas preciosas nas Filipinas, na América Central, na América do Sul, na Austrália, no Canadá, no Alasca.
partes da África que não tem Jesus, sem o Senhor, meu Deus. Oro para que alguma coisa que eu disse tenha sido colocada no coração deles pelo Espírito Santo. Diga para eles que eles estão destinados para um trono. Saulo começou procurando apenas um animal perdido e concluiu aquela jornada sendo rei de Israel. Oh Deus, como alguns estão assistindo esse programa aqui hoje, que eles venham concluir que através de serem lavados no sangue do Cordeiro. Eu oro para todos que estão aqui, que não têm Jesus, que não são salvos, traga-os para casa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, de cabeça baixa e olhos fechados. Eu quero falar rápido e quero falar de uma forma simples. Naturalmente, eu não conheço todos vocês aqui, mas Deus conhece. E eu digo o seguinte, Ele tem coisas especiais para você. Se você está aqui nessa noite desviado, se você está aqui perdido, se você está aqui, você veio como favor para sua mãe ou sua esposa, marido, filho, filha, irmão, irmã, vizinho ou o que for. Algo está no seu espírito e você sente, é diferente do que qualquer outra coisa que você já experimentou na sua vida. Isso é Deus falando com você. Ele está te falando, é para você, filho. Satanás quer te destruir, mas eu preparei uma mansão para você. Você pode reinar e governar em vitória e poder se acreditar em mim e vir até mim. Você está buscando, esse é o fim da sua busca se você acreditar. Quantos nesse lugar agora podem dizer, eu não estou vivendo bem, Jimmy Swaggart, estou no caminho errado e acredito que essa mensagem foi para mim. Você pode levantar sua mão, eu quero orar por você. Eu não quero te envergonhar, eu não sei quantas pessoas aqui não estão salvas, mas se você está aqui, eu quero levar você de volta para o Senhor. Primeiramente aqui na frente, Jimmy Swaggart, eu não estou vivendo da maneira certa, eu estou vivendo da maneira errada, ore por mim. Estou vendo uma mão ali, quantos mais rapidamente? Estou vendo uma jovem, Deus te abençoe, querida. Quantos mais? Levante sua mão rapidamente, levante a mão, levante a mão. Aqui do lado direito, nas arquibancadas, tem um Senhor ali. Quantos mais precisam de oração? Levanta sua mão. Se você não está vivendo da maneira correta, levanta a mão. Eu vejo outra ali, outra ali, outra ali. Até lá atrás, na arquibancada. Quantos podem levantar a mão, por favor? Estou vendo outro ali, outro ali, outro ali. Continue levantando a mão. Fique com a mão levantada para que eu possa ver. Estou vendo outro ali do lado, outros aqui rapidamente desse lado, ali tem outro, ali tem outro. Continue levantando a mão, jovem e mais velho, seja quem você for, continue levantando a mão. Obrigado, Deus te abençoe. Eu quero que todos aqui se levantem, por favor, todos de pé, por favor. Todos de pé. Eu quero pedir agora para que você faça algo que você nunca fez antes. Eu quero pedir você para fazer algo e toda pessoa de Deus vai estar orando por você. Você está vindo no vale da decisão agora. Esse é o seu momento. É isso que move todo o céu. Em alguns instantes as garotas e os homens vão cantar. E quando cantarem, o Espírito de Deus já está se movendo no seu coração, Ele vai te atrair. E todos vocês que levantaram a mão, eu quero que vocês saiam do seu lugar e fiquem de pé aqui. Não é uma caminhada fácil a tomar, mas quanto mais você chega perto, os anjos te ajudam. Enquanto eles cantam agora, todos vocês, onde quer que você está nesse prédio, eu quero que você venha. Mãe, eu quero que você traga o seu filho que não tem Jesus. Pai, eu quero que você traga a sua filha que não está salva. Esposa, eu quero que você traga o seu marido que não tem Jesus. Cristão, traga o seu amigo que não tem Jesus. Traga-os aqui, desça aqui com eles, venha com eles e o convide agora. Estão destinados para um trono. Ore a Deus para que eles não percam. Enquanto eles cantam, agora eu quero que você venha. I've wandered far away
Now, my Lord, I'm coming home. The paths of sin too long I've trod, but now I'm coming. Destined for a throne. Destined for a throne. Sing it, Dwayne. Coming home. Coming home. Nevermore too long. Come on, honey. Jesus loves you. Praise God. We're waiting for you from the bleachers. Come on right now. From the main floor, whomever you may be. Come on. Lord, I'm coming home. Sing that second verse. I've wasted so many precious years. I've How many more now? wasted precious years, but now I'm coming home. I now repent with bitter tears. Yes, Lord, I'm coming. One more time while they sing the chorus. As the Spirit of God speaks to your soul. Você olhe para mim, por favor. Todos vocês que estão de pé aqui, olhe para o irmão Swagger. Eu quero que vocês olhem para mim. Todos que estão aqui, Deus ama você, ama muito. E dentre alguns instantes, se você acreditar, todo o pecado que você já teve vai ser lavado. Seu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E você vai nascer de novo. Você vai viver eternamente com o Senhor Jesus Cristo. Aquilo que te espera vai muito além da imaginação de qualquer pessoa. Você vai mudar de senhores nessa noite. Satanás tem sido seu senhor, mas Jesus está para se tornar seu Senhor. Aleluia! Há mais ou menos 10 anos atrás, Deus me instruiu a orar com as pessoas para serem salvos exatamente como eu estou fazendo agora. Ser salvo é diferente de qualquer outra coisa. Na verdade, tudo está envolvido em uma palavra. Na verdade, duas palavras: acreditar e aceitar. Você acredita em Jesus e você aceita Jesus. Não há uma outra forma de chegar a Deus fora Jesus. E eu vou fazer a oração do arrependimento. Eu meio que sei o que você precisa dizer, já estive onde você está. Eu quero que você repita comigo, eu quero que você acredite de todo o coração. Você pode não entender tudo, mas acredite, acredite. E eu garanto a você que em alguns instantes o seu nome vai estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Vamos orar, abaixe sua cabeça, por favor. E eu quero que você repita isso em alta voz, junto comigo. E como eu disse, acredite de todo o coração. Querido Deus no céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Perdoe-me, por favor. Lava-me com o Teu sangue de toda injustiça. O Senhor disse na sua palavra, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Se confessarmos com nossa boca e acreditarmos de coração que
que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, seremos salvos de acordo com a sua palavra. Nesse instante, com a minha boca, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, eu acredito que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E nesse instante, eu aceito a Jesus Cristo como meu Salvador eterno. Confiarei nele, amarei ele, acreditarei nele, e de acordo com a sua palavra, que não pode mentir, nesse instante, nesse exato momento, eu estou salvo. Aleluia, está feito. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao Cordeiro. Aleluia, Cristo.